Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro Memórias de um Suicida. E começamos hoje, nesta sexta-feira, com o capítulo 6, A Comunhão com o Alto. Então a Ivone Pereira coloca logo no início. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequeninos. Temos isso em Mateus, capítulo 11, versículo 25. E temos também em Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. E o Camilo começa discorrendo. Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no Instituto do Hospital, e mais ainda entre os asilados do isolamento e do manicômio, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação, com a confiança que era de esperar. Permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Urgia despertá-los, urgia chocá-los com a revivência de vibrações animalizadas a que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem através da ação e da palavra humanas. Que fazer se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais? Tampouco vê-los com o desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas, muito embora se materializassem eles quanto possível, a fim de mais eficientes se tornarem as operações. Então, o que fazer com aqueles espíritos suicidas que todo o aprendizado, toda a orientação, toda a entrega desses espíritos instrutores, até materializando-se para serem ali bem ouvidos, bem percebidos, bem vistos, o que fazer quando isso não atingia? Continuavam ali num estado de semi-inconsciência, nem tendo uma noção de que verdadeiramente não pertenciam mais ao campo da carne. A augusta protetora do Instituto tinha pressa de vê-los também aliviados, pois assim o desejava seu excelso coração de mãe. Não vacilaram, pois, em lançar mão de recursos supremos, a fim de conseguirem o piedoso desiderato, os abnegados servidores da formosa legião governada por Maria. Nossos instrutores, Romeu e Alceste, participaram ao eminente diretor do departamento hospitalar existir necessidade premente de demandarem a terra em busca de aprendizes de ciências psíquicas, a fim de resolverem complexos mentais de alguns internos insolúveis na espiritualidade. Então, por ocasião dessas experiências, ainda se falava mais em ciências psíquicas, porque havia muitos grupos que não se estruturavam exatamente como centros espíritas agora, não é? Então, mas era esses centros, né, que podemos chamar de grupos espíritas, é que eles buscavam. Inteirado das particularidades em conferências, a que também assistiram os devotados operadores dos gabinetes, irmão Teócrito nomeou a comissão que deveria sem demora partir para a Terra a fim de investigar as possibilidades de uma eficiente colaboração terrena.
expediu ao mesmo tempo petição de assistência ao Departamento de Vigilância, pois a este gabinete, como sabemos, achava-se afeto o movimento de intercâmbio entre nossa colônia e os proscênios terrestres, né? Porque era justamente esse ministério, esse gabinete, na verdade, é que tinha ali a tarefa dessa interlocução com a Terra, né? Olivier de Guzmán, com a presteza que caracterizava as resoluções e ordens em todos aqueles núcleos de serviço, pôs à disposição do seu antigo colega de prélios beneficentes o pessoal necessário, competente para a magna tentativa, ao mesmo tempo que solicitava da seção de relações externas indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudo e experiências psíquicas reconhecidamente sérias, de princípios no perímetro astral enfaixado por Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas, assim como as fichas espirituais dos médiuns, as mesmas congregados. Então, foi dada a ordem, né, para que grupos partissem para a Terra, buscando agremiações de estudos psíquicos, né, de espíritas. Hoje seria muito mais fácil encontrar em centros espíritas, né? Então, partiram para buscar nessas regiões que nós citamos, né? Toda essa parte da afinidade, né? Nós percebemos que são povos afins, né? Portugal, Espanha, Brasil, os países latino-americanos, as colônias portuguesas, né? Coube ao Brasil a preferência, dada a variedade de organizações científicas, onde o senso religioso e a fúlgida moral cristã consolidavam o ideal de amor e fraternidade, tão admirado pelos da Legião sem apreço, aliás, da Legião em apreço, a partir da magnífica falange de médiuns bem dotados para o espinhoso mandato em que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. Então, os trabalhadores da vigilância estavam ali anotando, observando os centros espíritas sérios, e coube ao Brasil, né? Porque o Brasil realmente ele se distingue por ter, pelo Espiritismo, ter adquirido essa característica religiosa, não ficar apenas na parte da filosofia, até mesmo na parte da ciência, mas ter a outra parte que é fundamental, que é a religião, a religiosidade. Por isso que a doutrina, ela se sustenta nesse tripé: filosofia, ciência e religião, né? Então, coube ao Brasil oferecer ali oportunidades mais efetivas. Nessa mesma noite, do Burgo da Vigilância, partiu pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso já muito estimado amigo Ramiro de Guzmán. Porque, se tratasse de espíritos lúcidos, completamente desmaterializados, dispensada foi a necessidade de veículos de transporte. Então, quem ia partir eram espíritos lúcidos, né? Totalmente já entregues a essa vida como espíritos, né? Portanto, totalmente desmaterializados. Então, não precisava de nenhum meio de transporte para vir à Terra. Iam naturalmente, né? Por eles mesmos. Pois empregariam a volitação para o trajeto, por mais rápido e concorde com suas experiências espirituais. Nós sabemos que quando esses espíritos preparados se dirigem à Terra sozinhos,
ou em grupo, mas dentro dessa condição, é assim que se dá a volitação. Muito mais eficiente, muito mais rápida, né? Mas se eles estão transportando alguém, aí então eles usam os veículos adequados. Integravam essa caravana, além dos dedicados instrutores Alceste e Romeu, 2 cirurgiões responsáveis pelos pacientes em questão, especializados na ciência da organização físico-astral, como os 2 canalejas o eram nas nossas enfermarias. Iam, com poderes conferidos pelo diretor, examinar as possibilidades dos médiuns, cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido a sessão de relações externas. Então, foi pedida a relação dos médios, a condição deles, assim foi feito. Agora eles vão observar ali, junto aos médiums, né? Antes, porém, da partida dessa comissão, for expedida a mensagem telepática da direção-geral do Instituto, localizada na mansão do templo, aos diretores e guias instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médiuns, assim como seus próprios guias e mentores particulares, solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para os entendimentos a serem firmados com aqueles. Os serviços a serem prestados pelos veículos humanos, os médiums, deveriam ser voluntários. Absolutamente nada lhes seria imposto ou exigido. Ao contrário, iriam os emissários do Instituto solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria, o favor de sua colaboração, pois era a norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pelo Instituto Correcional Maria de Nazaré, pertencente àquela legião, nada impor a quem quer que fosse, senão convencer à prática do cumprimento do dever. Concertado o entendimento pela correspondência telepática, ficar estabelecido que os mentores espirituais dos médiuns visitados lhes sugerissem o recolhimento ao leito mais cedo que o usual, que os mergulhassem em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos para o bom entendimento das negociações a se realizarem pela noite adentro. Uma vez desprendidos dos corpos físicos pelo sono, deveriam os referidos concorrentes ser encaminhados para a sede da agremiação a que pertenciam, local escolhido para as confabulações. Então, eles seriam levados pelo sono, seriam induzidos a perceber que deveriam deitar-se mais cedo, preparando-se melhor, né? E quando desprendidos do corpo por esse processo de indução magnética, seriam encaminhados para os ambientes em que eles trabalhavam como médiums. Tudo programado, partiu do Instituto a caravana missionária composta de 8 personagens, isto é, 4 servidores especializados do hospital e 4 assistentes da vigilância, que os guiariam com segurança às localidades indicadas. Então, para que a equipe não perdesse tempo observando onde ficava tal espaço ou outro espaço,
Claro que poderiam conseguir, não é? Mas eles se permitem meios muito mais práticos. Então, aqueles da vigilância que eram acostumados e ligados com essa conexão, saberiam exatamente levá-los ao local adequado, onde estava tudo preparado para recebê-los. Soavam precisamente às 23 horas nos campanários singelos das primeiras localidades a serem visitadas, quando os delicados servos de Maria começaram a planar nas latitudes pitorescas da terra em Santa Cruz, dirigindo-se sem vacilações para o centro do país. Suaves claridades emitidas pelas últimas fases do plenilúnio derramavam docemente sobre o dorso do planeta de provações tons melancólicos e sugestivos, enquanto os odores vivos da flora brasileira, rica de essências virtuosas, embalsamavam a atmosfera como a acenderem piras de perfumes raros em honra aos nobres visitantes, sabendo que suas predileções de iniciados orientais, né? Então, aqueles perfumes, né, muito ao gosto dos orientais. Consultaram então o mapa que traziam com as necessárias indicações. Escolheram algumas das cidades do centro da grande nação planetária, nele indicadas pela seção de relações externas, como mantenedoras de agrupamentos de estudos e aprendizagem psíquicos sérios, e separando-se em 4 grupos de apenas 2 individualidades. Então, eram 8, se dividiram em 2, 2, 2, 2, né? 4 grupos, que seria um do hospital e um da vigilância, né? Haviam estabelecido assim que visitariam 4 cidades de cada vez, à procura dos médiuns, e que, uma vez firmados os entendimentos, reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade com os guias e mentores deles para indispensáveis entendimentos relativos ao importante certame. Então, tudo ajustado. Observemos a ordem, os cuidados, a organização. Em vários núcleos de experiências, portanto, nesta noite bonançosa, no interior do Brasil, onde a quietude e simplicidade de costumes não contaminam de muito graves impurezas o meio ambiente social, caridosa atividade do mundo astral efetivava-se em locais humílimos, desataviados de opulências e vaidades, mas onde a sacrossanta lâmpada da fraternidade se mantinha acesa para o culto imorredouro do amor a Deus e ao próximo. Os emissários expuseram ao que vinham, solicitando aos médiuns cujos espíritos para ali haviam sido conduzidos enquanto os corpos continuavam profundamente adormecidos. Então, é bom entendermos que nesses processos hipnóticos de desprendimento, em que o espírito é levado para algum momento importante, todos os cuidados são tomados para que a casa mantenha-se em silêncio, né? Que todos estejam silenciosos e que nada perturbe, nada faça esse médium que está em orientação importante, em trabalho importante, ter que retornar ao corpo em função de um trabalho, de um barulho que naturalmente o atrairia para o corpo, né? Então, todos os cuidados são tomados para que isso não ocorra
nessas situações tão importantes. Então, os corpos continuavam profundamente adormecidos, seu concurso piedoso para o esclarecimento dos míseros suicidas incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual apenas com um concurso astral. Então, os espíritos não conseguiram, como não conseguem, atingir determinadas situações. Eles precisam do médium, portanto, do encarnado. E o que se dá nesses momentos é o que se chama de choque anímico. É quando o espírito, ainda no estado de semiconsciência, até recusando-se ou não percebendo que é um espírito desenfaixado do corpo físico, mas nesse choque anímico, ou seja, quando ele incorpora, como se diz, né? Incorpora o médium, é tão palpável, né? É tão sentido esse momento pelo espírito que para ele traz muitos resultados, porque ele começa a perceber a diferença que ele tem no seu corpo espiritual, a diferença de sentir-se num corpo carnal, né? Então, tudo isso ajuda, além do que os pensamentos, as vibrações do médium auxiliam muito, né? Porque ao aproximar-se, ao incorporar, ao manifestar-se na psicofonia, ele entra em contato com a mente do médium, com a casa mental do médium. Então, vejamos as responsabilidades, né? O estudo lamentável a que o estado, aliás, o estado lamentável a que se reduziram aqueles infelizes não foi omitido na longa exposição feita pelos solicitantes. Os médiuns deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para alívio dos desgraçados que lhes bateriam à porta. Esgotar-se-iam provavelmente no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Seria até mesmo possível que, durante o tempo em que estivesse em contato com eles, impressões de indefiníveis amarguras, mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia, diminuição, até mesmo do peso natural do corpo físico, viessem surpreendê-los e afligi-los. Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré ofereceria garantia, suprimento das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a cessação do compromisso, ao passo que a legião dos servos de Maria, a partir daquela data, jamais os deixaria sem a sua fraterna e agradecida observação. Então, vejam, trabalho extenuante, trabalho delicado, que exige renúncia, preparo, dedicação, mas ao mesmo tempo muito compensador. Então, observemos esses aprendizados nesses dias que vivemos, né? Que se aproxima o nosso final de ano. Vamos pensar muito, refletir nos nossos propósitos, rogando a Deus que acorde em nós os motivos que nos fizeram reencarnar, que nos fizeram pedir ou até mesmo implorar para aqui estar junto desses mesmos que compõem a nossa constelação familiar. Mas para isso pedimos a Deus, a Jesus, que nos auxilie a entender que estamos no lugar certo, junto das pessoas certas, cabendo a cada um de nós aproveitar este banquete que nos é oferecido na vida em família. Momentos benditos de reflexão, de retomada de postura, né? Que nos damos ordens positivas para caminharmos
com segurança, para que a virada do ano não seja apenas uma troca de folhinha, mas que opere dentro de nós a mudança necessária. Agradeçamos muito a Deus, muito a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Que fiquemos em paz.